Ele havia acabado de confessar ao pai, um homem rígido e devoto católico, que amava outro homem, e a resposta veio na forma de um soco que o jogou contra a parede da sala de estar familiar. Agora, fugindo para o desconhecido, Miguel sentia o sangue escorrendo do lábio partido, mas o que doía mais era a certeza de que aquela porta se fechara para sempre atrás dele. Miguel parou o carro em uma rua estreita do bairro Alto, as luzes dos bares piscando como olhos acusadores. Ele saiu, o ar úmido colando na pele, e ligou para o único número que importava, o de João, o homem por quem havia arriscado tudo. "Preciso de você agora", sussurrou ele, a voz tremendo, enquanto ouvia o toque interminável do telefone, imaginando se João atenderia ou se aquilo tudo havia sido um erro colossal. João atendeu no terceiro toque, sua voz calma contrastando com o caos interno de Miguel. "Onde você está?" "Estou indo." Eles se conheceram há 6 meses, em uma conferência de arquitetura na Universidade de Lisboa, onde Miguel, um arquiteto promissor de 28 anos, filho de uma família conservadora de Porto, e João, um ativista de direitos LGBTQ de 25 anos, nascido em uma favela de Lisboa, trocaram olhares que mudaram o curso de suas vidas. Miguel, com sua vida estruturada e expectativas familiares pesando como correntes, viu em João a liberdade que nunca tivera. João, com sua luta diária contra preconceitos, encontrou em Miguel uma vulnerabilidade que o tocava profundamente. Mas aquela noite marcava o início de uma espiral. Miguel esperava por João em um café escondido, o cheiro de pastel de nata misturando-se ao de cigarro. Quando João chegou, molhado pela chuva, ele abraçou Miguel com força, ignorando os olhares curiosos dos poucos clientes. "O que aconteceu?", perguntou João, limpando o sangue do rosto de Miguel com um guardanapo. Miguel contou tudo, a discussão acalorada durante o jantar, a revelação impulsiva sobre seu relacionamento, o pai gritando que ele era uma vergonha para a família, e a mãe chorando em silêncio, sem intervir. João ouviu, seus olhos castanhos flamejando de raiva. "Eles não te merecem, Miguel. Você é mais forte do que isso." Mas Miguel duvidava. Ele crescera em uma casa onde a tradição católica ditava cada decisão: casar com uma boa mulher, ter filhos, perpetuar o nome da família. Seu pai, um comerciante bem-sucedido, sempre enfatizara o dever acima de tudo. Agora, aos 28 anos, Miguel se via sem teto, sem apoio, questionando se o amor valia o preço da exclusão. Eles passaram a noite em um pequeno apartamento de João, no bairro de Alfama, onde as paredes finas ecoavam os sons da cidade. Miguel deitou na cama estreita, o corpo exausto, mas a mente em turbilhão. "E se eu voltar e pedir perdão?" "Fingir que foi um erro", murmurou ele. João, deitado ao lado, virou-se para ele. "Isso seria viver uma mentira. Você já sofreu o suficiente com isso." Mas João sabia que não era simples. Ele próprio havia sido expulso de casa aos 18 anos, após ser pego com um namorado. Sobrevivera nas ruas por meses, antes de encontrar apoio em ONGs e construir uma vida como ativista. No dia seguinte, Miguel acordou com uma mensagem no celular: sua irmã, Ana, a única que sempre o defendera. "Pai está furioso, mas mãe quer falar com você. Venha para casa." Miguel sentiu um vislumbre de esperança, mas João alertou: pode ser uma armadilha. Famílias como a sua não mudam da noite para o dia. Eles decidiram ir juntos a Porto, uma viagem de trem que durou horas tensas, com Miguel alternando entre otimismo e pavor. Chegando à casa familiar, uma construção antiga com jardim impecável, Miguel bateu à porta. Sua mãe abriu, os olhos vermelhos de choro. "Entre, filho. Seu pai não está." Mas era mentira. Assim que entraram na sala, o pai surgiu, flanqueado por um padre da paróquia local. "Você trouxe ele aqui?" "Na minha casa", rosnou o pai, apontando para João. O padre, um homem idoso com voz grave, começou a falar de pecado, de cura espiritual, sugerindo uma terapia de conversão, que Miguel sabia ser uma farsa cruel. A discussão escalou rapidamente. Miguel defendeu seu amor, argumentando que Deus criara todos iguais, mas o pai rebateu com versos da Bíblia, distorcidos para justificar o ódio. João interveio, falando de direitos humanos, de leis portuguesas que protegiam a diversidade, mas foi chamado de influenciador do mal. No auge, o pai deu um ultimato: escolha, Miguel. Ele ou sua família. Miguel, com lágrimas nos olhos, olhou para João e depois para os pais. "Eu escolho ser eu mesmo", disse ele, virando as costas e saindo, deixando para trás não só a casa, mas anos de memórias. De volta a Lisboa, Miguel se instalou temporariamente com João, mas o peso da decisão o consumia. Ele perdeu o emprego em um estúdio de arquitetura conservador, onde rumores sobre sua orientação se espalharam. Amigos de infância o ignoraram, e a sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda carregava resquícios de preconceito em comunidades tradicionais.
João apoiava, mas via Miguel afundando em depressão, questionando cada escolha. Uma semana depois, Ana ligou em segredo. Pai está planejando cortar você do testamento. E há mais, ele contatou seu chefe para expor a você. Miguel sentiu o mundo desabar. Ele havia sacrificado tudo por amor, mas agora via as consequências se acumulando como dívidas impagáveis. O que eu faço, João? Perguntou ele uma noite, enquanto caminhavam pelas ruas iluminadas do Chiado. João parou, segurando seu rosto. Lutamos juntos. Mas você precisa decidir se vale a pena. Miguel sabia que sim, mas o custo era alto. Ele começou a procurar emprego em agências mais inclusivas, participando de grupos de apoio LGBTQ. Mas o conflito interno persistia, era certo desafiar a família. A sociedade o aceitaria de verdade. E João, com sua própria bagagem, começava a questionar se podia carregar o fardo de ambos. Os dias se arrastavam em Lisboa, com Miguel lutando para reconstruir sua vida. Ele encontrou um emprego temporário em uma pequena firma de design urbano, onde o chefe, uma mulher progressista, o contratou apesar dos boatos. Mas em casa, com João, as tensões surgiam. João, envolvido em campanhas contra a homofobia, passava noites fora, deixando Miguel sozinho com seus pensamentos sombrios. Você está se distanciando? Acusou Miguel uma noite, após João chegar tarde de uma manifestação. João negou, mas admitiu o estresse. Estou lutando por nós, Miguel. Por um mundo onde não precisemos nos esconder. Mas Miguel via hipocrisia. João, criado em pobreza, usava o ativismo como escudo, mas evitava confrontar seus próprios demónios, como o trauma de ter sido abandonado pela família. Uma briga explodiu quando Miguel descobriu mensagens antigas no celular de João, de um ex-namorado. Você ainda fala com ele? Gritou Miguel, sentindo a traição como uma facada. João explicou que era só amizade, mas o dano estava feito. Miguel saiu furioso, vagando pelas ruas de Belém, onde o rio Tejo refletia as luzes da cidade. Ele se sentou em um banco, chorando pela primeira vez desde a noite da confissão. Porque tudo tem que ser tão difícil, pensou ele. Ali, ele recebeu uma ligação inesperada, seu pai, com voz rouca. Preciso falar com você. Sozinho. Miguel hesitou, mas marcou um encontro em um café neutro em Porto. Ele viajou sozinho, deixando João preocupado. No café, o pai parecia envelhecido, as rugas mais profundas. Sua mãe está doente, Miguel. Câncer. Ela quer você de volta. Miguel sentiu o chão sumir. Era um golpe baixo. Ou verdade. Ele exigiu provas, e o pai mostrou exames médicos. Mas só se você terminar isso. Essa fase. Miguel voltou a Lisboa abalado. Contou a João, que viu manipulação. Eles estão usando a doença dela para te controlar. Mas Miguel, consumido pela culpa, questionava, e se sua rebelião tivesse causado o estresse que levou à doença? Ele visitou a mãe em segredo, vendo-a fraca na cama do hospital. Filho, eu te amo como você é, sussurrou ela, mas acrescentou, seu pai sofre. Dê tempo a ele. Aquela visita abriu feridas. Miguel começou a duvidar de João, vendo-o como o catalisador de sua ruína. Em uma discussão acalorada, ele acusou João de egoísmo, você me empurrou para isso. Eu tinha uma vida estável. João rebateu, eu te dei liberdade. Você escolheu. A briga terminou com Miguel saindo, passando a noite em um hotel barato. No dia seguinte, Miguel recebeu uma oferta de emprego em Madrid, uma chance de recomeço. Ele considerou ir sozinho, deixando João para trás. Mas João, arrependido, o procurou. Não vamos nos destruir por causa deles. Eles se reconciliaram, mas a semente da dúvida estava plantada. Miguel aceitou o emprego, mas decidiu ficar em Lisboa por enquanto, ajudando a mãe remotamente. Então veio a traição maior. Ana, sua irmã, confessou que o pai havia espalhado rumores sobre Miguel na comunidade, pintando-o como desviante. Pior, ele contatara autoridades religiosas para uma intervenção. Miguel confrontou o pai por telefone, gritando acusações. Você me destrói para salvar sua reputação. O pai respondeu friamente, estou salvando sua alma. João, vendo Miguel desmoronar, organizou uma reunião com amigos ativistas. Eles planejaram uma campanha pública, expondo o preconceito familiar. Mas Miguel hesitou, isso destruiria minha família de vez. João insistiu, ou lutamos, ou nos rendemos. Miguel concordou relutantemente, mas no fundo, temia as consequências. A campanha ganhou tração nas redes sociais, com hashtags como Amor Sem Preconceito. Jornais locais cobriram a história, anonimamente no início.
Mas alguém vazou o nome da família de Miguel, e o pai, furioso, processou por difamação. Miguel se viu no centro de um escândalo, com repórteres à porta. Sua mãe piorou, culpando o stress. Em uma noite chuvosa, Miguel confrontou João: "Isso foi longe demais. Você me usou para sua causa." João negou, mas admitiu que via na história de Miguel um símbolo. "É maior que nós." Miguel sentiu-se traído, como se seu amor fosse uma ferramenta. Ele deixou o apartamento, indo para um albergue. Sozinho, Miguel refletiu sobre suas escolhas. Ele havia trocado segurança por autenticidade, mas o preço incluía a saúde da mãe, a raiva do pai, e agora, dúvida sobre João. Ele ligou para Ana, que revelou: "Mãe sempre soube. Ela me contou anos atrás, mas ficou em silêncio por medo." Miguel chorou, percebendo o silêncio cúmplice da mãe como outra forma de traição. Ele decidiu voltar para casa, mas não como suplicante. Enfrentaria o pai cara a cara, exigindo aceitação. Mas antes, precisava resolver com João. Eles se encontraram em um parque, sob o sol poente. "Eu te amo, mas preciso de espaço", disse Miguel. João assentiu, lágrimas nos olhos. "Eu entendo. Mas não desista de nós." Miguel viajou para Porto, o coração pesado. Ao chegar, encontrou a casa em silêncio. O pai o recebeu friamente, mas a mãe, da cama, implorou paz. "Deixem o ódio de lado." Miguel falou abertamente, sobre seu amor, sua dor. O pai ouviu, pela primeira vez sem interromper. "Eu não entendo, filho. Mas vejo que você sofre." Era um progresso mínimo, mas Miguel viu uma rachadura na armadura do pai. Ele voltou a Lisboa, mas a relação com João estava abalada. Eles decidiram terapia de casal, explorando mútua vulnerabilidade. Meses se passaram, e a terapia ajudou Miguel e João a navegar em suas diferenças. Miguel, agora com um emprego estável em uma agência inclusiva, começava a se sentir ancorado. João reduziu o ativismo extremo, focando em apoio local. Mas o passado os assombrava. A mãe de Miguel melhorava com tratamento, mas o pai permanecia distante, enviando mensagens esporádicas. Então, uma reviravolta: João recebeu uma oferta para trabalhar em uma ONG em Berlim, uma oportunidade de carreira. "É temporário, 6 meses", disse ele a Miguel, que sentiu pânico. "E se você não voltar? E se isso for o fim?" João garantiu: "É para nós. Vou ganhar experiência para ajudar mais aqui." Mas Miguel via egoísmo, e quando suas acusações passadas. Antes da partida, eles passaram um fim de semana em Sintra, caminhando pelas florestas místicas, relembrando o início. "Lembra do nosso primeiro beijo, aqui mesmo?", perguntou João. Miguel sorriu, mas internamente lutava com insegurança. Na volta, ele descobriu e-mails do ex de João, convidando-o para Berlim. Traição novamente, pensou ele. Confrontando João no aeroporto, Miguel explodiu: "Você vai me deixar por ele?" João negou veementemente: "É passado. Eu escolho você." Mas Miguel, ferido, disse adeus friamente. João partiu, deixando Miguel sozinho em Lisboa. Os dias viraram semanas de solidão. Miguel visitava a mãe com frequência, vendo-a recuperar forças. Ela confidenciou: "Seu pai lê sobre o tema. Ele chora à noite." Miguel sentiu esperança, mas também raiva pelo tempo perdido. Ele começou a voluntariar em grupos LGBTQ, encontrando propósito. Uma noite, recebeu uma ligação de um amigo de João: ele está em apuros em Berlim. Foi atacado em uma manifestação. Miguel voou imediatamente, o coração apertado. No hospital, encontrou João machucado, mas vivo. "Por que veio?", perguntou João fraco. "Porque te amo, idiota", respondeu Miguel, beijando sua mão. Eles conversaram por horas. João admitiu contato com o ex, mas só amizade. "Eu errei em não contar." Miguel perdoou, percebendo sua própria paranoia vinda do trauma familiar. Eles decidiram que João voltaria a Portugal após recuperação. De volta, a relação fortaleceu, mas novos desafios surgiram. O pai de Miguel, influenciado pela mãe, marcou uma reunião. No jantar familiar, ele disse: "Eu não aprovo, mas não quero te perder." Era condicional, mas um passo. Ana, apoiadora, ajudou a mediar. Porém, sociedade interveio. Um artigo no jornal expôs a história, com detalhes sensacionalistas. Miguel perdeu clientes conservadores, e João enfrentou backlash em seu trabalho. Eles debateram: expor mais ou se calar. Miguel optou por privacidade, João por luta.
A tensão culminou em uma briga onde Miguel acusou João de priorizar causa sobre relacionamento. João saiu furioso, passando a noite fora. Miguel, arrependido, o procurou, mas encontrou-o em um bar com amigos, incluindo o ex que visitara Berlim. Ciúme explodiu. É isso. Você me trai. João negou, mas admitiu dúvida. Às vezes, penso se somos compatíveis. Eles se separaram temporariamente, Miguel mudando para um apartamento próprio. Ele focou no trabalho, projetando espaços inclusivos. Mas a solidão o consumia, questionando se o amor valia as constantes batalhas. Ana o visitou, revelando que o pai planejava uma surpresa, aceitar João no Natal. Miguel hesitou, mas convidou João. No dia, a família se reuniu. O pai, awkward, apertou a mão de João. Bem-vindo. Era tenso, mas real. Mas o Natal trouxe revelação. A mãe confessou ter incentivado o pai a mudar, mas à custa de sua saúde, ela havia fingido piora para unir a família. Miguel sentiu-se manipulado novamente. Vocês me usaram como peão. A discussão explodiu, com acusações voando. João defendeu Miguel, mas o pai rebateu. Fizemos pelo bem dele. Miguel saiu, seguido por João. Vamos embora. Eles passaram a noite em um hotel, decidindo limites com a família. Meses depois, Miguel e João se casaram em uma cerimônia pequena, com Ana e amigos presentes. O pai não veio, mas enviou um cartão. Era progresso lento. Mas o conflito persistia. Miguel questionava se o casamento era rebelião ou amor genuíno. João lutava com ressentimento pela família de Miguel. O casamento trouxe uma lua de mel em Algarve, praias douradas contrastando com turbulências internas. Miguel e João desfrutavam momentos de paz, mas discussões surgiam sobre família. Devemos tentar mais com seu pai, perguntou João. Miguel negou, ele precisa vir até nós. De volta a Lisboa, a vida normalizou, mas uma crise abalou tudo. João foi promovido, exigindo viagens frequentes. Miguel, sentindo-se abandonado, começou a flertar com um colega, Pedro, em um projeto. Era inocente no início, mas evoluiu para confidências profundas. Uma noite, após uma briga com João por telefone, Miguel beijou Pedro. Arrependimento imediato o consumiu. Ele confessou a João ao retornar: eu errei. Foi um beijo. João, devastado, saiu de casa. Como você pôde? Após tudo? Miguel implorou perdão, mas João precisava de espaço. Ele foi para Porto, ficando com Ana. Lá, conversou com o pai de Miguel, que surpreendentemente o ouviu. Eu entendo dor. Perdi um filho por orgulho. João voltou mudado, perdoando Miguel condicionalmente. Precisamos de confiança. Eles reiniciaram terapia, explorando inseguranças. Miguel admitiu que o beijo era reação ao medo de perda, e quando rejeição familiar. Mas Pedro não desistiu, enviando mensagens. Miguel bloqueou, mas o dano persistia. Sociedade murmurava, rumores de infidelidade circulavam em círculos LGBTQ, questionando o compromisso deles. Então, a mãe de Miguel faleceu subitamente, complicações do câncer. No funeral, o pai quebrou, abraçando Miguel. Perdoe-me, filho. João esteve ao lado, apoiando. A morte uniu, com o pai convidando-os para jantar. No jantar, conversas profundas, o pai admitiu preconceitos enraizados na educação, prometendo mudança. Mas perguntou: vocês são felizes de verdade? Miguel assentiu, mas duvidava internamente. Pós-funeral, Miguel e João enfrentaram crise financeira. João perdeu o emprego por cortes. Miguel suportou ambos, mas ressentimento cresceu. Eu sacrifico tudo, e você? João rebateu: eu lutei por nós publicamente. A tensão culminou em separação amigável. Precisamos de tempo, disse Miguel. João mudou para um amigo, deixando Miguel sozinho. Sozinho, Miguel refletiu sobre escolhas, família versus amor, sociedade versus self. Ele escreveu um blog anónimo sobre experiências, ganhando seguidores. Isso o empoderou, mas expôs vulnerabilidades. João, enquanto isso, envolveu-se em novo ativismo, conhecendo Rafael, um colega. Eles se aproximaram, e João beijou Rafael, e quando o erro de Miguel. Arrependido, confessou a Miguel em um encontro casual. Miguel, ferido, mas compreensivo: somos humanos. Eles decidiram tentar novamente, mas com regras, honestidade absoluta. Reconstruindo, adotaram um cão, simbolizando compromisso. Mas sociedade testou. Um ataque homofóbico em uma manifestação deixou João hospitalizado novamente. Miguel cuidou dele, fortalecendo laços.
O pai, vendo notícias, visitou. Eu errei. Aceito vocês. Era genuíno. Miguel testou, convidando-o para jantar. O pai veio, conversando com João sobre futebol, quebrando gelo. Mas dúvida persistia, era aceitação real ou medo de perda? Miguel questionava moral, perdoar preconceito. João argumentava sim, para cura. Anos passaram, não, meses, mas pareciam anos. Eles prosperaram, Miguel promovido, João em nova ONG. Mas uma revelação abalou, Ana confessou a fé com mulher, revelando hipocrisia familiar. O pai soube, reagindo mal inicialmente, mas Miguel mediou, hipocrisia, pai. Isso forçou o pai a confrontar Biases. Ele pediu perdão sincero a Miguel e João. No fim, eles celebraram aniversário em família expandida. Mas Miguel ponderava, escolhas certas. Com o tempo, a família de Miguel evoluiu. O pai, agora aposentado, participava de grupos de apoio para pais de filhos LGBTQ, surpreendendo todos. Ana saiu do armário publicamente, com apoio de Miguel. João e Miguel, fortalecidos, planejavam a adoção, navegando burocracia portuguesa. Mas conflitos internos persistiam. Miguel sonhava com o beijo roubado inicial, questionando se tudo valera. Uma noite, discutiram, e se tivéssemos nós rendido à sociedade? João respondeu, seríamos vazios. Uma crise final surgiu, João recebeu a oferta permanente em Bruxelas. É o sonho, disse ele. Miguel, ancorado em Lisboa, sentiu divisão. Escolha, carreira ou nós? João rebateu, por que não ambos? Venha comigo. Miguel hesitou, temendo deixar família reconquistada. Ele consultou o pai, que aconselhou, siga seu coração, mas não perca o que construiu. Miguel decidiu ir, mas com condições, visitas frequentes. Antes da mudança, um escândalo, um vídeo antigo de João em manifestação, com beijo em Rafael, vazou. Sociedade julgou, chamando-os de instáveis. Miguel defendeu publicamente, erros nos tornam humanos. O pai apoiou, escrevendo carta aberta no jornal local, defendendo o filho. Era a redenção final. Eles mudaram para Bruxelas, começando novo capítulo. Miguel encontrou trabalho, e eles adotaram uma criança, completando o círculo. Mas no fundo, Miguel questionava, foi certo desafiar tudo. A sociedade mudou, ou só eles? Olhando para trás, das ruas de Lisboa ao novo lar, Miguel via o preço, amizades perdidas, corações partidos, mas também crescimento, amor verdadeiro. João, uma noite, perguntou, você se arrepende? Miguel sorriu, não. Mas foi doloroso. A história deles inspirou outros, mas deixou lições ambíguas, lutar vale o custo. Foi certo priorizar o amor individual sobre as expectativas familiares e sociais, ou isso é egoísmo disfarçado de coragem?